Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Ótimo! Hoje, em língua portuguesa, nós iremos estudar sobre palavras sinônimas, antônimas, homônimas e parônimas, certo? Peço que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 98. Página 98 diz: sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Nós iremos estudar cada uma dessas palavras minuciosamente, caracterizando elas para que vocês possam entender e compreender. Ok, crianças? Então me acompanhem até a lousa. Olhem, crianças, ali a tia explicou para vocês sobre as palavras sinônimas, certo? Então prestem atenção aqui. No caso, a palavra frio e gelado são palavras sinônimas, sim. Por que são palavras sinônimas? Porque elas possuem o mesmo significado, certo? Olhem, as palavras sinônimas. As palavras sinônimas são aquelas que têm o significado parecido. Palavras sinônimas, então, os sinônimos são palavras que têm um significado parecido. Igual, longe, distante, feliz, contente, rápido, ligeiro, lento, devagar. Todas essas palavras são palavras sinônimas, pois o significado delas são parecidos. São parecidos. Já a palavra estreito e largo são palavras o quê? Estreito e largo são palavras antônimas. Sim, são antônimas, pois possuem significados diferentes. Estreito é uma coisa, largo é outra. Olhem, os antônimos. Os antônimos são aquelas palavras que têm significados opostos, têm os significados contrários. Toda palavra antônima, ela tem o significado oposto da outra, certo? No caso, baixo, alto. Baixo e alto são duas palavras totalmente diferentes. Uma significa uma coisa, ou a outra significa outra, totalmente diferente. Olha, baixo, alto, perto, longe, claro, escuro, triste, feliz. Essas palavras que eu acabei de citar para vocês são palavras antônimas. Por que palavras antônimas? Porque são palavras que possuem o significado diferente. São palavras de significados opostos, certo, crianças? E nós temos também os homônimos, certo? Sim, nós temos os homônimos. No caso, acento e acento. Eu classifico ele como o quê? Em acento e acento. Acento são palavras homônimas. Por que são palavras homônimas? Mesma pronúncia, escrita parecida e significado diferente. Mesma pronúncia, a escrita é diferente e o significado diferente. Acento com dois S's se refere o quê? Está se referindo ao lugar onde se senta. Já o acento com S é o sinal gráfico. Por isso que acento e acento são palavras
homônimas. Olha, os homônimos. O que são as palavras homônimas? As palavras homônimas são aquelas que possuem a mesma pronúncia. Prestem atenção. Palavras homônimas possuem a mesma pronúncia, mas que se escrevem de maneira diferente. Além de se escrever de maneira diferente, apresentam diferenças quanto ao significado. Sim, apresentam diferenças quanto ao significado. No caso, concerto com S e concerto com C. Olha só, essas duas palavras são pronunciadas do mesmo jeito, concerto e concerto. Há diferença na pronúncia? Não. Porém, há diferença na escrita e há diferença no significado. Concerto com S significa o quê? Significa um reparo. Concerto com S vem do verbo consertar, reparo. Já o concerto com C é o quê? O concerto com C é um espetáculo musical. Sim, olha só a diferença. A pronúncia é a mesma, a escrita não, e nem o significado, certo? Nós temos sessão e sessão. Sessão com 2 S é de quê? É de cinema, é de teatro. Já a sessão com C cedilha é o ato de cortar, é o pedaço de um todo. Olha, sessão com 2 S se refere ao cinema, se refere ao teatro. Já a sessão com C cedilha é o quê? É uma sessão dessa parte, é uma sessão disso, entendeu? Sessão com C cedilha está se referindo ao ato de cortar. Olhem aí, esses dois exemplos que eu dei para vocês são palavras homônimas. Por que são palavras homônimas, tia Vanessa? Porque eles possuem a mesma pronúncia, porém a escrita e o significado são diferentes. Certo? Soar, soar e suar. Olhem só. Soar e suar são o quê? Nós classificamos soar e suar como palavras parônimas. Sim, parônimas. Por quê, tia? Porque elas têm a pronúncia parecida, porém, olha, a escrita é parecida, a pronúncia também é parecida, mas o significado é diferente. Soar, o soar dos pássaros. Suar é verter umidade. Quando eu digo, hoje eu suei muito, se eu disser eu soei, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu cantei, é isso? Quando eu estou realmente com os poros, vertendo a umidade, no caso eu digo suar, eu suei e não eu soei. Eu soei, quando se fala em soar, é porque está se falando em cantar, em tocar, soar dos pássaros. Isso que a gente ouve falar muito. Então, quando eu digo eu soei, eu estou falando errado. Porque soar é tocar, soar é produzir som. Soar é produzir som. E suar é verter a umidade pelos poros. Certo? Olhem aqui, crianças, eu tenho duas palavras, ouve e ouve. Essas palavras aqui são o quê? Vocês sabem me dizer? Elas são palavras o quê? Ouve e ouve são palavras homônimas. Sim, ouve e ouve são palavras homônimas por quê?
porque elas possuem a mesma pronúncia, mas se escrevem de maneira diferente. Além delas se escreverem de maneira diferente, elas apresentam diferença quanto aos sentidos. Sim, ouve é uma coisa, ouve é a outra. Ouve com H vem do verbo haver. Ouve do verbo ouvir. Olhem, no caso, bem aqui, não ouve buzina, não ouve... Já, só um momento. Não ouve a buzina, porque é surdo. Nesse caso, eu coloco o quê? O ouve com H ou o ouve com O? Nesse caso, é o ouve com O, porque está se referindo ao ato de ouvir. Como está se referindo ao ato de ouvir, então é o ouve com O. São palavras homônimas, porém, cada uma tem o seu significado. Certíssimo. As palavras parônimas, olhem só. As palavras parônimas são aquelas palavras parecidas na pronúncia e na escrita. Não são iguais, são parecidas. Olhem só. Porém, gente, o significado é diferente. Sim, o significado é diferente. Parônimas, parecida na escrita, parecida na pronúncia, mas o significado é diferente. É o caso de comprimento e cumprimento. Olhem, comprimento, cumprimento. Sim, vocês podem notar que a pronúncia é parecida, mas não é igual. Não. Olhem, comprimento é a extensão, comprimento é de medir e cumprimento é de cumprimentar, é de saudação, é de falar. Tia, quando eu digo eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, quem vai muito para a igreja costuma falar isso. Olha, nesse caso não é o comprimento não. Por quê? Porque comprimento é de medir. Eu cumprimento porque você está saudando, porque você está falando, certo? Olhem, nós temos também a despensa e a dispensa. Duas palavras. Despensa e dispensa. A despensa, despensa, é o lugar onde se guardam os mantimentos de uma casa, sim. Normalmente, nas casas, nós costumamos ver o quê? Nós costumamos ver as despensas. As despensas são os lugares onde se guardam os mantimentos de uma casa. Já a dispensa, diz com I. Já a dispensa é a licença, é o ato de dispensar, é o ato de ser desabrigado. No caso, quando os soldados estão pedindo dispensa e não despensa. Então, dispensa é licença, certo? É a licença que os soldados recebem, no caso, digamos assim. Despensa é o lugar onde se guardam os mantimentos. Dispensa vem de licença, do ato de dispensar. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho.